Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Eu quero abrir esse vídeo, a gente vai falar sobre o assunto, tá? Que tá aqui, eu vou falar para vocês os detalhes, mas eu preciso trazer só um aperitivo do que está acontecendo, especialmente entre esses militares, esses milicos que se uniram ao Bolsonaro. Eu quero deixar claro aqui, tá? O Exército, as Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, esse pessoal todo não está 100% aderido ao bolsonarismo. É muito importante. Os que aderiram a Bolsonaro são, ao que tudo indica, os mais estúpidos, os mais imbecis. E assusta isso, porque esses caras são generais. Tem general aí 4 estrelas, 5 estrelas. Você fala, como é que pode ser tão jumento? Com todo respeito aos jumentos, o general Heleno, veja bem, ele se apresenta dessa forma, né? General Heleno, coloca nem o sobrenome. Ele se apresenta com a patente dele. E ele acaba sendo conhecido no Brasil dessa forma. Ele fez um tweet, na verdade, no Twitter, que faz com que a gente comece a pensar realmente na capacidade cognitiva desses generais. Ele diz assim: por que uma empresa de investimentos do porte da XP banca uma pesquisa do tal de IPESP? Sabe o que é o tal de IPESP? É o Ibope. Em um país de 149 milhões de eleitores, entrevistou apenas 1 mil por telefone. Vitória estrondosa de Lula, e aí ele coloca essa interrogação, né? E o resultado é divulgado pela imprensa. Então veja bem, nós já explicamos aqui em detalhes como é que funcionam as pesquisas e, por coincidência, a gente fez um vídeo aqui explicando por que a XP investe em pesquisas, por que um setor, né, diretamente ligado a essa área da economia do país, né, por que eles estão diretamente ligados também a entender o que está acontecendo nessa questão eleitoral. Eu não vou repetir aqui, mas vou deixar aqui o card, aqui, ó, para você, o card, para você acompanhar, porque vale muito a pena, uma explicação com detalhes sobre essa questão da pesquisa. E o general Heleno não sabe de uma coisa que é muito simples, que é básico. Ele não consegue compreender que você não precisa comer um prato inteiro de caldo de mocotó para que você saiba o gosto, né? Então, quer dizer, se você comer uma colher de caldo de mocotó, você vai saber o gosto do caldo de mocotó. No mínimo, se você vê que é salgado, né, doce. Então, para o general Heleno, você tem que comer o prato inteiro de mocotó para você saber o gosto. Então, essas questões são tão simples, tão fáceis de entender, e toda essa ciência que está por trás das estatísticas, elas não deveriam ser algo tão assustador para um general. Porque imagina, ele vai esperar morrer todos os soldados no front para poder fazer uma avaliação sobre o que realmente está acontecendo em uma guerra, por exemplo. Então, a gente vê que estamos em maus lençóis. E essa situação toda do Bolsonaro, ela se dá exatamente na exposição ao ridículo das próprias Forças Armadas, de setores, não todas, né? Mas de setores também das religiões evangélicas. Bolsonaro, ele veio para implodir, para destruir tudo. Então, todos aqueles que se unem ao bolsonarismo acabam mostrando o bumbum, mostrando o quanto são ridículos. E a gente está vendo aí esse general falando mais uma asneira sem tamanho, sem compreender o que é realmente a ciência da estatística, o que são as pesquisas. Mas está lá, um engajamento gigantesco, todo mundo batendo palma, os bolsonarentos felizes, e tá tudo certo. Falar em bolsonarentos felizes, vamos tratar sobre o assunto do vídeo de hoje, sempre pedindo para você dar o like. Olha, você sabe a importância do seu like, hein? Nós precisamos desse like. Se você estava esquecendo, esse é o momento de você dar o seu like aqui no vídeo, porque a gente precisa que outros brasileiros acompanhem os materiais que a gente desenvolve aqui. Então, o seu like e a sua inscrição são fundamentais para o nosso trabalho. Se você não é a primeira vez que está aqui com a gente, não é inscrito ainda, esse é o momento. Se inscreva no canal e, se você é inscrito, ative o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. Nós colocamos ontem uma live muito bacana sobre o Dia Internacional do Livro, a primeira parte. Hoje, daqui a pouquinho, é a segunda parte. Hoje ainda a gente tem a segunda parte dessa live, tá bom?
Essa questão que nós vamos tratar aqui para você, ela foi trazida, não era para ser trazida agora, mas ela vai começar a ser trabalhada daqui a pouquinho. A gente está pouco menos de uma semana para a gente começar o mês de maio. A gente está em polvorosa, né? Tá todo mundo desesperado nos meios políticos com relação à definição das candidaturas, a própria definição da campanha. 2022 é um ano atípico, a gente tem essa polarização muito grande. E o que aconteceu no meio bolsonarento, especificamente com a necessidade que eles estão vendo agora de trazer para si uma data que sempre foi uma data mais voltada para as esquerdas, especialmente para os trabalhadores, porque nós estamos falando do Dia do Trabalhador. Não é o Dia do Trabalho, é o Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, todo mundo sabe. E essa data, que sempre foi uma data muito celebrada pelas esquerdas, sempre foi uma data muito lembrada, especialmente pelo Partido dos Trabalhadores, né? E todas aquelas instituições que estão ligadas, a CUT e várias outras instituições voltadas ao trabalho. Então a gente sabe que era uma data muito celebrada. E agora a gente está vendo que a extrema-direita quer trazer para si essa data. Então a primeira estratégia, eles já fizeram isso no ano passado, é tomar essa data para a extrema-direita. Não, é nós que temos essa ligação. Mesmo sabendo que são neoliberais, que acabam trabalhando quase sempre para precarização dos empregos, mesmo sabendo que o presidente que aí está, ele não fez absolutamente nada para mudar um cenário terrível de desemprego no país. Estamos aí com cerca de 13 milhões, e isso não muda, né? O Bolsonaro não é capaz de trazer soluções para a criação de empregos no país. Então, mesmo com todos esses problemas, e mesmo a gente sabendo da quantidade na verdade, de situações, para dizer assim, tem que pensar nas palavras que fala para não ficar agressivo, mas vamos dizer assim, as incongruências, né? Para não dizer outra coisa, mesmo com tudo isso, a gente ainda percebe que eles querem trazer para si essa data. Só que agora, nesse 1º de maio, eles querem reproduzir algo que eles fizeram no 7 de setembro. 7 de setembro, nós tivemos, não só no dia, mas nós tivemos anteriormente uma série de manifestações que tinham lá aquela frase, eu autorizo, numa cara de pau, uma disfarçatez, que a gente fica observando realmente o quanto eles não têm vergonha mesmo, peroba na cara, porque veja bem, eu autorizo o quê? Eu autorizo o presidente a dar um golpe. Então, mas eles não falam isso, né? Eu autorizo. Eles querem reproduzir essa manifestação. É uma manifestação que já teve problemas anteriores. Nós tivemos aí, estamos com esse inquérito, do chamado inquérito dos atos antidemocráticos. E agora, o que acabou sendo levado, e agora o que está sendo colocado aí, pelo menos pelo canal aqui, alguns outros que estão com contatos diretos com os bolsonarentos, é que eles querem aprofundar essas manifestações antidemocráticas também no 1º de maio. Então eles querem utilizar essa data, que é um feriado, que é uma data importante, que acaba monopolizando a opinião pública para uma série de questões. Eles querem utilizar para mais uma vez reforçar essa ideia de golpe de Estado, reforçar a ideia desse avanço que eles fazem especialmente contra as instituições judiciárias, mais especificamente o STF, e agora eles estão preparando uma certa surpresa. A gente sabe que existem pelo menos alguns grupos bolsonarentos que conseguem se mobilizar rapidamente, porque a gente já viu, né? Eles colocam um monte de gente em ônibus, acabam pagando para essas pessoas irem até Brasília, irem até São Paulo, Rio de Janeiro, e aí com isso eles fazem manifestações que têm uma adesão razoável. Eles destruíram por completo aquela ideia de fazer manifestações no país, porque eles perceberam que não dá para você mobilizar o país inteiro. A cada dia que passa há uma adesão menor ao Bolsonaro. Mas eles perceberam que dá para você fazer em 3 cidades. Eles escolhem Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, porque eles sabem que essas cidades podem trazer muitas pessoas
já desistiram do Nordeste. Porto Alegre ainda está numa situação que eles pensam aqui e ali para ver se dá certo, mas fazem mais timidamente. Belo Horizonte tentaram também, assim como Porto Alegre deu uma certa flopada, mas São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília é algo que eles conseguem trazer muita gente, eles conseguem chamar muita atenção e eles acabam concentrando as manifestações nessas cidades. Agora eles vão fazer assim. Como nós temos essa ação do Bolsonaro, tirando da cadeia o marginal Daniel Silveira, uma ação tresloucada do Bolsonaro, mas que para os mais fanáticos, para os bolsonaristas mais amalucados, foi tudo certo, eles querem reforçar essa manifestação, inclusive no Rio de Janeiro e mais. O Daniel Silveira vai ser uma das estrelas dessa manifestação. Ele vai estar na manifestação e vai ter um palanque especial para ele, especialmente porque eles querem, no tudo ou nada, tentar viabilizar uma candidatura do Daniel Silveira ao Senado no Rio de Janeiro, apostando que ele não vai perder os seus direitos políticos, o que é muito difícil. Então, o que vai acontecer? Eles estão estudando a possibilidade do Daniel Silveira passar nessas 3 cidades, porque a gente viu no 7 de setembro que o Bolsonaro ele foi nas cidades, especialmente São Paulo e Brasília, discursou nas cidades, pegou lá, né, nós é que pagamos isso, né, numa situação terrível, né, pegou o nosso helicóptero lá e começou a fazer essas manifestações antidemocráticas, né, falando que não ia atender nenhum pedido do STF lá em São Paulo e tudo mais, todo mundo batendo palma, dizendo mito, mito, e agora muito provavelmente o Daniel Silveira pode fazer esse périplo aí, né, pode andar por essas cidades, mas pelo menos no Rio de Janeiro já está garantido. Então o que nós estamos passando aqui para você é uma estratégia bolsonarenta que traz essa proposta de supervalorizar o Daniel Silveira, de recrudescer ainda mais essa situação mais específica dessa quebra institucional, democrática do Bolsonaro, na cara de pau, na caruda, como a gente fala, né? E ao mesmo tempo tentar usar isso como uma peça política, mais especificamente uma peça eleitoral, porque a ideia toda é essa. A ideia é um investimento nas eleições. Então essa estratégia, a gente não sabe se vai dar certo ou não, temos que observar, mas a partir do momento que a gente começa a falar a respeito disso, parte da militância de oposição, das esquerdas e da oposição, também vão se mobilizar para esse dia 1º de maio. Então a gente lamenta por poder haver, inclusive, em São Paulo, nós tivemos aí a divisão, né, de locais específicos, então bolsonarentos de um lado, oposição do outro, para não ter nenhum problema. A gente não sabe o que pode acontecer agora, mas agora também existe esse interesse de uma manifestação por parte da oposição. O que a gente está vendo no carnaval foi muito importante. A gente viu aí blocos de carnaval inteiro com palavras de ordem contra o Bolsonaro, com cânticos enaltecendo a esquerda, mais especificamente o Lula, e a gente está percebendo que as pessoas agora estão mais habituadas, estão perdendo medo da pandemia, e agora muito provavelmente a gente vai começar a ver também as manifestações da oposição ao Bolsonaro. Então todo esse caldeirão se apresenta agora para a gente para os próximos dias. A gente tem que torcer para que tudo ocorra dentro de um ambiente de paz, pelo menos, né? Que não haja confronto, e a gente tem que ficar atento a essas movimentações, porque, de certa forma, essa situação do Daniel Silveira inflamou muito a turba bolsonarenta. Eles estão realmente, né, botaram um ovo de alegria com essa situação como um todo, mesmo porque, muito provavelmente, pode ser que até num determinado momento falha essa decisão do Bolsonaro e o Daniel Silveira pelo menos não vai cumprir a pena de cadeia, não vai pagar a multa. O que fica aqui, a dúvida maior, é se ele realmente vai perder os direitos políticos ou não. Eu acho que sim, mas e você? O que você pensa a respeito disso?
Qual que é a sua opinião a respeito dessa situação como um todo? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, de ajudar os canais progressistas. É muito importante que você se inscreva nesse canal, em outros canais progressistas. A gente sempre fala o nome de todos eles aqui. Nos próximos vídeos vamos falar aqui nominalmente o nome de todos eles, para não cometer nenhuma injustiça. Eu tenho que anotar para não esquecer ninguém. Mas, por favor, se você puder... E se você quiser, mas por favor, fortaleça canais progressistas aqui. Você pode nos ajudar por intermédio do Apoia-se. Lá você tem a possibilidade de concorrer a livros, a gente tem sorteio de livros. E você também pode nos ajudar com qualquer valor, tá? Se você puder, se você quiser, qualquer valor você pode nos ajudar pelo Pix. Pode pegar o seu celular agora aí e fazer aqui uma doação pra gente, para que a gente continue trabalhando para você. A gente trabalha feriado, sábado, domingo, a gente está sempre trabalhando aqui para você. É claro, se você não puder ajudar, a gente vai continuar trabalhando, o nosso material continua de graça aqui para todo mundo. Mas se você puder ajudar, a gente agradece muito. Um grande abraço, uma boa semana para você. Até a próxima.